Fala, meu povo, tudo bem? Comeram muito chocolate? Não recebi nenhum ainda, deve ser problema dos correios, eu espero que seja, porque eu acho que alguém tem que ter mandado alguma coisa pra mim, né? Não é possível, mas enfim. E é o seguinte, galera, hoje a gente vai estudar sistema urinário. Vocês já estudaram sistema digestório, a gente vai ter uma aula pelo Zoom para conversar sobre o sistema digestório, mas hoje a gente vai ver o sistema urinário, tá bom? Como que funciona. Então eu já dei aí uma familiarizada com os órgãos do sistema urinário para a gente entrar em detalhes para falar sobre eles, tá bom? Seguinte, qual é a função do sistema urinário? A gente viu a função lá do sistema digestório, a gente viu a função lá dos ossos, dos músculos, né? Porque cada parte do nosso corpo desempenha uma função, óbvio. Então, qual é a função do sistema urinário? Tem diversas, mas antes da gente falar sobre elas, eu queria falar com vocês que o sistema urinário, antes ele era chamado de sistema excretor, não é mais. Então, se por um acaso vocês forem buscar alguma informação na internet e aparecer sistema excretor, vocês já sabem que não pode ser chamado de sistema excretor, eu vou explicar por que já já, mas o correto é o sistema urinário, tá bom? A principal função é filtrar o sangue. Eu não vou explicar para vocês nesse momento agora como que ocorre a filtração, tá? Mas lá para as aulas na frente eu vou explicar, são cenas para os próximos capítulos, eu vou explicar como que acontece essa filtração. Mas vocês precisam ter noção de que a principal função do sistema urinário é filtrar o sangue, é limpar das impurezas, tá bom? Então, quando ele filtra o sangue, ele elimina o excesso de água, tá bom? Excesso. Mas existe uma filtração e uma reabsorção de água, tá? Imagina só se a gente mandasse embora toda a água que a gente bebe. Não tem como, né? Eliminar o excesso de água, de sais e de excretas nitrogenadas, que eu já vou explicar para vocês, e outras substâncias. Que outras substâncias são essas? Hormônios, excessos de hormônios e de medicamentos. Por isso que quando a gente vai fazer algum exame de sangue, tem remédio que a gente não pode tomar, porque ele dá alterado o exame, tá bom? Tem aquele examezinho antidoping também que os atletas fazem, que é super importante antes de competição, para saber se eles estão sendo honestos ou não. Porque tem hormônios que ajudam na força, né? Que dão mais agilidade e tal. E eles saem na urina. Por isso que é importante fazer esse exame antidoping, tá? Já vou falar com vocês aqui dessas excretas nitrogenadas. O controle do volume sanguíneo. Como? Seguinte, se o sistema urinário controla a quantidade de água, ele controla também o volume sanguíneo. O sangue é feito de água, né? Então, quanto mais sangue, maior é a pressão. Quanto menos sangue, ou seja, quanto menor o volume de sangue, menor é a pressão. Vou falar disso com vocês também lá na frente. Se alguém aí tiver aquele aparelhinho em casa, dos pais, avós e tal, que use para medir a pressão, podem pegar para ver, já anotem qual é a pressão sanguínea de vocês, depois a gente vai conversar sobre isso, tá? Produção de hormônios, sim, os rins produzem hormônios. Produzem os hormônios que são responsáveis pela produção de hemácias, né? O nome do hormônio é um pouco complicado, mas eu tenho certeza que tem aluno que quer saber, né? Então, eritropoetina. Eritropoetina é o nome do hormônio que controla a produção de hemácias. Lembrando que as hemácias são células que estão no nosso sangue, né? Que são responsáveis pela condução do oxigênio. Lembram disso? Então, outro hormônio também que o sistema urinário produz, que os rins produzem, é a renina. A renina, ela é responsável pelo controle da pressão arterial, tá bom? E aí, isso aí envolve também aquilo que eu tô falando do aparelho que muitas pessoas têm em casa para ver a pressão arterial. Produção de vitamina D ativa. Olha só, a vitamina D, ela precisa ser ativa no nosso corpo, a gente já estuda sobre isso, precisa até da ação do sol, né, e tal.
E é muito importante a gente falar sobre a produção de vitamina D, porque se o sistema urinário ele tem a função da produção da vitamina D, ele também vai controlar a quantidade de cálcio, né? Porque a vitamina D, ela controla a quantidade de cálcio que entra nos ossos. Então, o sistema urinário também tem relação com a quantidade de cálcio nos ossos, tá bom? O nome dessa vitamina D ativa, gente, é calciferol, tá? Só para vocês saberem melhor. Essas são as excretas nitrogenadas. Por que elas são chamadas de nitrogenadas? Porque elas possuem nitrogênio, tá? Toda excreta é nitrogenada? Não. O gás carbônico é uma excreta, mas ele não tem nitrogênio, certo? O gás carbônico a gente elimina na nossa respiração, né? Na expiração, e ele também excreta, tá? O que é uma excreta, então? É o produto de um metabolismo no nosso corpo. Alguma reação ocorreu no nosso corpo e a gente tem que eliminar o excesso, tá bom? Então, excreta nitrogenada é o produto do metabolismo de proteína, ok? Falei com vocês lá em sistema digestório que proteína é formada por aminoácido, tá? Aminoácido possui nitrogênio, ok? Aminoácido possui nitrogênio. Então, quando a gente quebra a proteína, quando a gente produz proteína, quando a gente utiliza a proteína, quando a gente tem metabolismo de proteína, que serve para um monte de coisa no nosso corpo, a gente come, né? Já falei isso com vocês, a gente vai ter um resíduo. Esse resíduo são as excretas nitrogenadas. Essas excretas nitrogenadas são super importantes serem eliminadas, porque é o excesso delas que forma as pedras nos rins, tá? A gente precisa eliminar. Vou dar um exemplinho para vocês. Quando a gente come gordura, ou seja, quando a gente come lipídio, né, de uma forma geral, falei já com vocês isso, mas vou recapitular. Quando a gente come lipídio, o excesso de lipídio pode ficar na nossa corrente sanguínea, que causa diversos danos, mas ele tá lá, forma tecidinho adiposo e tal, fica acumulado no fígado e causa prejuízo pra gente. Ok, mas ele tá lá, certo? O carboidrato, ele, se não for utilizado, vira tecido adiposo, certo? Também causa um problema, porque o ideal é não ter tecido adiposo em excesso, não ter gordura na nossa corrente sanguínea, justamente porque a gente precisa de uma circulação livre, né? Agora, proteína, quando é quebrada, quando é ingerida e o excesso não é eliminado, aí dá problema sério, mais sério do que até mesmo a própria gordura na nossa corrente sanguínea, tá? Então, sabe aquela história que eu conversei com vocês quando a gente falou de músculo? Que para produzir músculo é necessário atividade física, estímulo e o consumo de proteína? Então, que não precisa ser animal, pode ser de origem vegetal também. Pois então, se a gente só se alimentar de proteína, se comer só proteína e não fizer atividade física, além de não crescer o músculo, de não formar músculo, a gente tem um trabalho em vão, um trabalho dobrado, porque os nossos rins vão ter que trabalhar mais para poder eliminar, tá? Então, olha só, gente. Esses são os principais compostos nitrogenados ou excretas nitrogenadas e são resultados do metabolismo de proteína. E aí a gente precisa saber que eles vão variar de acordo com os animais que possuem, ok? Mas a gente precisa saber que um diferencia do outro pela toxicidade e pela quantidade de água presente para eliminá-lo, ok? Então, olha só, quanto mais tóxico, mais água precisa. Quanto menos tóxico, menos água precisa ficar dentro do animal, tá bom? Ou seja, a amônia, por exemplo. A amônia é um composto nitrogenado, uma excreta nitrogenada, que está presente lá nos peixes. Eles quase não gastam energia para produzir amônia, mas ela é muito tóxica. Então, o peixe, ele elimina a amônia o tempo inteiro.
Ou seja, ele tem muita água ali no meio externo dele e a água entra e sai, entra e sai, entra e sai, entra e sai do peixe o tempo todo, certo? Então, ele não precisa gastar muita energia para transformar esse composto nitrogenado em menos tóxico. Já, vou nem passar aqui ureia, vou direto para o ácido úrico. Já o ácido úrico é o inverso. O ácido úrico está presente em répteis, aves e insetos. Pensem sempre aqui como animais ovíparos, tá bom? São animais que colocam ovos. Então, o ácido úrico, ele fica muito tempo presente no animal. Então, ele precisa gastar muita energia para produzir. Muita energia. Por que ele gasta muita energia para produzir? Porque é um animal que precisa transformar em menos tóxico possível, porque fica muito tempo nele, tá? E ele não tem muita água do lado de fora dele para ficar fazendo essa troca, para eliminar. Olha a diferença da quantidade de água presente em peixe e presente em aves, certo? É diferente. Já a ureia é o intermediário. A ureia está presente em anfíbios, mamíferos e no tubarão, tá? Então, a ureia, ela é um composto intermediário, nem tão tóxico, nem tão tóxico e nem menos tóxico ainda. Ele como o ácido úrico, ele é um composto intermediário. A gente elimina principalmente a ureia. A gente elimina todos, mas principalmente a ureia. E a gente gasta energia para produzir, por isso que a gente precisa de água, né? A gente bebe bastante água para eliminar. Mas a gente não pode ficar tanto tempo com a ureia como um réptil, uma ave e um inseto podem ficar com ácido úrico. Mas a gente pode ficar mais tempo com a ureia dentro do nosso corpo do que os animais aquáticos podem ficar com a amônia. Por isso que os animais aquáticos têm aquelas brânquias que são responsáveis pela troca gasosa o tempo inteiro, né? Entra água, sai água, entra água, sai água, tá bom? Aqui nós temos os órgãos do sistema urinário, só para eu fechar com vocês. Esses são os órgãos, na próxima aula a gente vai estudar melhor sobre eles, tá? Então, olha só. Aqui tem os rins, aqui tem o uréter, aqui tem a bexiga e aqui tem a uretra. Os rins são responsáveis por receber o sangue e filtrar, ok? Essa filtração, ela vai ser responsável por devolver para o sangue aquilo que ainda vai ser reutilizado e por trazer para o uréter aquilo que precisa ser eliminado. O uréter é o canal que leva a urina que está sendo produzida nos rins para a bexiga. Na bexiga é armazenado e a uretra vai mandar embora, tá bom? Então, olha só, uréter e uretra são coisas diferentes, são canais, mas são diferentes. O uréter é dos rins para a bexiga, uretra é da bexiga para fora do corpo, tá? A uretra, a gente vai falar melhor sobre ela, mas é importante a gente ter noção, por exemplo, que a uretra feminina é menor do que a uretra masculina, porque a uretra masculina também faz parte do sistema reprodutor. Então, elimina a ejaculação, então é bem maior do que a da mulher. Mas eu vou falar isso com vocês melhor depois, tá bom? Beijinhos e até mais.